Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Gustavo Góes. Sejam todos bem-vindos ao canal Phalaenopsis Mania. Como vocês sabem, eu estou com a rifa de R$5. São 5 Phalaenopsis adultas e floridas. E você pode ainda escolher as cores das Phalaenopsis que você vai querer receber na sua casa. E o frete é totalmente grátis. Então me chama aí no 35 99211 0913 para você garantir os números. E faltam bem pouquinho números para fechar essa rifa, tá? Quem já comprou, assim que preencher, eu venho aqui e falo qual vai ser o dia do sorteio aí numa live aqui também no canal, no YouTube, tá bom? Então me chama aí no 35 99211 0913. O prêmio está bem bom, tá? São 5 Phalaenopsis adultas e já floridas, frete grátis por apenas R$5. Corre para aproveitar aí. Também eu tô com muitas mudas de Phalaenopsis, então quando você me chamar aí no meu WhatsApp, 3599 211 0913, eu já te mando as fotos das mudas que eu tenho. Então o kit com 4 mudas de Phalaenopsis está custando R$70, tá? Então são mudas pré-adultas. Em 6 meses já começa a florescer aí, de acordo com o cultivo, com a sua luminosidade, com o tipo de plantio que você vai dar para ela. O ambiente fala muito de quanto tempo essa orquídea vai florescer, diz muito. Então o seu cuidado aí, a sua adubação, a luminosidade que você tem, é o que vai determinar quando é que essa planta vai florescer, mas o prazo aí é de até 6 meses para começar a florescer, tá? Então o kit custa R$70, você escolhe as cores e aí você, quando você entrar em contato comigo no 3599 211 0913, você manda o seu CEP aí para que a gente possa calcular o frete, tá bom? Então são as mudas que eu tô com de Phalaenopsis aí. Também tenho bastante Phalaenopsis adultas já floridas também, cada uma custa R$60 e você ainda ganha uma muda, tá? De uma Phalaenopsis que você pode escolher também, tá bom? Então, são preços bem legais aí para que você possa conseguir as suas plantas e vir para o Brasil inteiro. Falando de Phalaenopsis, que é o forte aqui do canal, muita gente fala para mim que as plantas não florescem, as plantas acabam murchando as folhas, não enraiza bem. E aí o ponto crucial aí geralmente é a hidratação. E para que você tenha uma boa hidratação, você tem que conhecer o seu substrato, né? Eu aconselho sempre você colocar num substrato que seja mais inerte, um substrato que não sugue umidade, não deixe umidade parada ali. Por mais que a gente esteja falando de hidratação, é mais fácil você matar uma Phalaenopsis e não conseguir resultado com ela molhando demais do que molhando de menos. Então, para que isso não aconteça, você vai ter que ter aí um pouco de experiência. No caso que se você for cultivar suas plantas num vaso de plástico com esfagno, precisa de uma experiência, porque você nem sempre vai saber se essa planta está seca ou não, tá? Porque o esfagno, ele acaba mascarando aí a umidade, né? Não é que é errado você colocar esfagno no seu vaso, mas você tem que ter uma certa experiência para trabalhar com esse esfagno, porque o esfagno lá no fundo ele continua mantendo uma umidade, e se tiver muita umidade lá no caule da orquídea, lá na raiz, ele não deixa a planta enraizar bem, e com excesso de umidade começa a dar os fungos, né? E se a planta não enraiza bem, ela não traz nova folhagem, ela não vai trazer floração, porque ela precisa do sistema radicular para poder se alimentar e com isso alimentar as folhas e induzir aí as artes florais. Outra coisa também é luminosidade. Se você não tem uma luminosidade adequada no ambiente do cultivo das suas Phalaenopsis, não tem como essas plantas florescerem. A gente fala, Phalaenopsis não precisa de muita luz, mas ela precisa de uma claridade. Porque toda planta que induz floração precisa de uma luminosidade, receber essa luminosidade solar para poder trazer floração, né? Então, mesmo que seja luminosidade artificial, mas precisa de uma luz de pelo menos
umas 8 horas, uma luminosidade de pelo menos umas 8 horas. A gente, quando fala de luz, fala de luminosidade filtrada, né? Com sombrite de 80%, mas também depende muito da região que você mora. Pode ser numa varanda coberta com telha, desde que essa varanda tenha luz, tenha uma boa claridade, uma boa luminosidade. Em ambientes de varanda, que só pegue mesmo que seja uma boa luminosidade, as Phalaenopsis demoram um pouco mais para florescer, mas florescem, tá? Não é uma planta muito exigente aí no quesito de luminosidade, mas precisa ter. E como eu falei, num ambiente de varanda, ela vai florescer 2 vezes no ano. Ela não vai florescer aí várias vezes no ano, como acontece num orquidário que tem luminosidade solar, filtrada por sombrite, tá? Ou filtrada por uma telha. Que a claridade é o que vai determinar aí o sucesso no cultivo das suas plantas. Com a falta de luz, ela vai ter folhas maiores, ficar mais verde, né? Mas o florescimento vai dar uma demorada, no caso de Phalaenopsis. E no caso de outras orquídeas, não chega nem a florescer, né? Então, você tem que olhar qual que é a luminosidade que você está tendo aí no seu cultivo para que você tenha florações, tá? Outra coisa, como eu estava falando no começo, de hidratação. As Phalaenopsis são plantas que não têm um pseudobulbo para guardar uma reserva de água. Então você vai ter que fazer o quê? Regar ela a partir do seu substrato. Então, se é um esfagno que segura mais umidade, você tem que saber a hora exata que esse esfagno secou. Se é numa madeira, você já sabe, a madeira não guarda umidade nenhuma. Então você vai ter que fazer essa rega todos os dias. Eu mesmo, como eu falei, eu gosto de optar sempre para substratos que retêm pouca umidade. Pedra brita, argila expandida. Por quê? Porque na dúvida, você pode regar todos os dias. E você regando todos os dias, ou um dia sim, outro não, você vai ter certeza que aquele substrato vai secar. Porque quando eu molho as minhas plantas que estão na semi-hidroponia, se eu regar um dia sim, outro não, pelo fato delas estarem plantadas na argila expandida e na pedra brita, em questão de 2 horas aquele substrato já está seco, tá? As raízes que gostam de mais umidade vão para o fundo do vaso buscar a umidade da semi-hidroponia, mas as de cima ficam prateadas, ficam secas. E o que acontece? Eu posso molhar todo dia, porque na questão de 2 horas já vai estar seco, né? Então, se eu molhar todo dia, ou molhar um dia sim, outro não, eu vou estar trazendo um frescor, uma umidade para as minhas plantas, né? Então, elas vão sempre estar hidratadas, verdinhas. Isso, com boa luminosidade e com uma boa adubação, isso favorece aí o crescimento de raízes, né? A emissão de hastes florais, o surgimento de novas folhas, né? Então, esse é um combo. O cultivo, você não pode estar relacionado somente a um fator, né? Ou somente a adubação, somente ao vaso que você escolheu, somente ao tipo de substrato, não. Você tem que fazer um mix de tudo e criar um ambiente específico para o cultivo das suas plantas, principalmente de Phalaenopsis, tá? Que precisa dessa hidratação. Como eu repito mais uma vez aqui, para não errar no quesito de hidratação, o bom mesmo é você plantar num substrato mais drenado. Muita gente fala aí, que me questionaram essa semana, sobre o uso da fibra de coco. Eu conheço muita gente que usa fibra de coco e dá super certo. O Adriano lá do canal Latoque Orquídeas, né? Que é uma pessoa que eu converso bastante. Ele planta as plantas, tem até vasos na fibra de coco e dá super certo. Eu vejo as plantas lá no cultivo dele muito enraizadas. Mas se você assistir o vídeo, que é o mal de muita gente que passa nos canais e vê o vídeo, mas não presta atenção nas dicas, como o Adriano mesmo fala lá, presta atenção. Por quê? Porque ele enfatiza tanto para você prestar atenção.
Porque depois que termina o vídeo e você não prestou atenção, você vai lá e planta a sua planta na fibra de coco e tasca a água. Molha todo dia, molha a hora que dá na telha, né? O que acontece? Fungo, podridão de raiz, a planta começa a morrer e você vai culpar quem? Você vai culpar a pessoa que fez o vídeo, que disse que a fibra de coco era boa. Então, não existe substrato bom, nem existe substrato ruim. O que vai determinar aí o sucesso do seu cultivo é a forma que você cuida dessas plantas, tá? Eu posso falar aqui, planta suas plantas na pedra brita, na argila expandida, que não vai dar problema. E aí você faz o quê? Você pega um vaso de barro, coloca a argila expandida, coloca a pedra brita, coloca uma Phalaenopsis que não tem um pseudobulbo para armazenar a água, e aí você vai regar a cada 10 dias, uma vez por mês. O que vai acontecer? A planta vai morrer, a planta vai desidratar. Vai dar certo para mim? Vai. Por quê? Porque eu já sei cultivar nesse tipo de substrato, no vaso de barro ou no vaso de plástico, e eu sei quais são os dias que eu preciso regar. Eu sei que eu não posso exagerar, eu sei que eu não posso esquecer de regar, eu sei que eu preciso adubar, eu sei as horas certas que eu posso estar molhando essas plantas. E como é que você vai fazer também isso certo? Prestando atenção no vídeo, né? Não é à toa que o Adriano fica toda hora, presta atenção, presta atenção. Por quê? Porque as pessoas não ligam para o que a gente está falando. Elas querem ver beleza e acham que vai reproduzir esse mesmo sucesso que a gente tem no seu cultivo sem fazer nada, sem colocar em prática todas as dicas que a gente está colocando aqui, tá? Por que eu falo isso? Porque tem pessoas que estão aqui, ó, nesse momento assistindo o vídeo, e quando termina o vídeo, vem me perguntar coisas que já estão nesse vídeo. Isso acontece direto. Eu estou falando direto aqui. Eu cultivo na semi-hidroponia, na argila expandida, com pedra brita. E tem gente que, quando termina o vídeo, vem me perguntar qual é a quantidade de desfágono que eu estou usando. Sendo que eu estou falando aqui direto que eu uso semi-hidroponia, pedra brita e argila expandida. Então isso mostra que não sou eu que estou ensinando errado, não são os canais que estão ensinando errado, porque os canais de Phalaenopsis e de outras orquídeas, eles mostram o que dá certo no cultivo deles, eles mostram o que dá certo na região que eles estão morando, tá? E aí você vai fazer o quê? Tentar adaptar tudo que você está ouvindo nos canais para a sua realidade. Só que você tem que olhar também, qual que é o seu clima? Qual que é o seu tempo? Qual que é o tempo que você tem para cuidar dessas plantas? Você passa o dia todo em casa, né? Você tem tempo de ficar adubando, regando as suas plantas todos os dias? Ou é uma vez por semana? Ou é um dia sim, outro não? Qual que é o seu horário da sua rega? Porque para regar essas plantas, precisa ser no período que tem menos sol, no período mais frio do dia, que é no final do dia, a partir das 6 da tarde, ou cedinho, umas 7 da manhã, antes do sol esquentar. Esses são os horários que você pode molhar as plantas, né? Porque se você molhar num outro horário aí, vai dar problema com fungo, porque umidade e calor é o que o fungo precisa para poder crescer e acabar com as suas folhas e se pegar no miolo, matar a sua Phalaenopsis, matar suas orquídeas, né? Então a gente sempre está mostrando tudo que a gente faz, mas para você entender, você tem que assistir o vídeo todo. É que nem como a gente fala na questão da retenção do vídeo. A gente fala, deixa seu like, curte aí, compartilha. Então o que acontece? No final do vídeo a gente tem 1000 visualizações e 100 curtidas. Então ninguém nem escuta isso, ninguém não tá nem aí, tá? Só quer as dicas, mas não quer fazer direitinho como a gente ensina. Então é complicado às vezes ensinar a fazer uma coisa, a fazer um cultivo, e as pessoas assistirem o vídeo só pela metade e não fazer nem metade daquilo que a gente está mostrando, tá? Aí é fácil depois falar, ah, ele falou isso e não dá certo. Gente, o que eu tô falando, eu cultivo na semi-hidroponia com pedra brita e argila expandida. Eu posso molhar essas plantas todos os dias se eu quiser. Olha o tanto de folha verde que eu tenho aqui, ó. Eu tô falando para vocês e dá certo para mim.
Dá certo para mim a semidroponia, a pedra brita, a argila expandida. Quando o Adriano fala lá que dá muito certo para ele o chip de coco, ele não está dizendo para você que você pode molhar todo dia. Ele está dizendo... Ontem eu vi um vídeo dele, ele falou assim: você tem que fazer... Se você é aquela pessoa que não passa o dia em casa, que trabalha, bota suas plantas na fibra de coco e molha aí uma vez por mês a coquedama, né? Porque dentro vai ter um substrato que vai segurar mais umidade. Aí a pessoa não escuta, molha todo dia, a planta morre e a culpa é do coitado do Adriano, que ensinou lá que podia usar fibra de coco. Então, usar a fibra de coco você pode, desde que você preste atenção na umidade. Isso serve para qualquer substrato que você for usar. Se for na madeira, você tem que molhar todo dia. Depois que enraiza, você pode até espaçar a questão da umidade, né? Você pode molhar 3 vezes por semana, né? Porque já tem uma raiz que vai segurar também umidade relativa no ambiente. Mas se você deixa essa planta na madeira 10 dias sem regar, ela vai morrer. Por mais que ela não vá morrer por excesso de umidade, aí ela vai morrer por falta de água, tá? Para você ter plantas bonitas, é um contexto inteiro. É um grupo de coisas que você precisa fazer para que você possa garantir que você tenha um bom enraizamento e, consequentemente, vai vir a floração. Porque a gente mesmo, como cultivadores, a gente vai ter que sempre pensar que nós estamos cultivando o vegetal. A floração vai ser sempre consequência do que a gente está fazendo com essa planta. Olha, então os princípios básicos que você tem que ter em mente: escolher o seu substrato de acordo com o seu tempo de molhar, o tempo que você fica em casa. Depois da escolha do seu substrato, você tem que saber qual que é o tempo que esse substrato leva para secar. E aí você, descobrindo isso, você vai saber aí qual que é a hora de molhar. Porque você não pode molhar demais e também não pode molhar de menos. O que vai determinar isso é a sua região e o substrato que você está usando e também o tipo de vaso que você escolheu para colocar as suas plantas, tá? Acertando nisso, você tem que ver qual que é a luminosidade que você tem, qual que é o tipo de planta que você tem. Então é muito bom você saber a ideia das suas plantas. No caso de Phalaenopsis não, que é um cultivo só. Mas Cattleyas, né, e Oncídio e tudo mais, cada um deles depende de uma luminosidade diferente para poder florescer. E de um tipo de umidade diferente, né, para poder florescer. E colocando tudo isso, luminosidade e boa umidade, você tem que vir com adubação, porque essas plantas não vão sair do seu orquidário para caçar comida, não. Elas não estão na natureza, então elas precisam que você cuide delas. E aí você tem que entregar uma adubação bem balanceada, porque essas plantas, elas têm várias fases. Elas têm as fases que vão hibernar, que elas vão receber pouca adubação. Elas têm uma fase que, quando elas começam a enraizar ou sair folha nova, elas precisam de um tipo de adubação. Elas têm as fases de quando elas estão floridas, que elas vão se manter essa floração, se manter bonita por mais tempo, deixar essa planta florida por 4, 5, 6 meses. Então isso depende do adubo que você está usando, tá? Por isso que a gente fala, use os adubos que tem macro e micronutrientes. Use os adubos que são mais completos. Não adianta você só investir em compra de orquídea e ter 15 mil orquídeas aí no seu orquidário, se você não investe num bom ambiente, se você não investe em claridade, se você não investe num bom substrato, e se você não investe também em fungicida, bactericida, adubos. Isso tudo, para as plantas poder florescer, precisa de um cuidado. Não é só chegar, replantar e tacar água, não. Não é um peixe, não. Aqui é um vegetal. Até um peixe precisa que você coloque comida. Isso é um vegetal, não é um cacto. Eu falo assim, numa forma
imaginária, porque até um cacto também precisa de cuidado. Então tudo precisa de cuidado, gente. Trouxe a planta para casa, entrega o melhor que você puder. Lembra, é um ser vivo, precisa comer também, precisa de uma adubação. Então você vai ter aquela sua planta sempre mirrada. Aquela plantinha lá no vaso, dando uma haste floral com 2, 3 floradas. Tem gente que fala assim, eu não adubo as minhas plantas e ela floresce. Ela vai florescer 1, 2 vezes aí no ano e nos outros anos ela vai começar a definhar. Pode esperar até ela morrer, porque a planta ela precisa de adubação para poder se defender das pragas. Ela precisa se alimentar bem para ela poder se defender também dos fungos, porque por mais que a gente jogue um fungicida aqui, ela precisa ter uma resistência também. Uma planta que já está aí debilitada, você pode passar a adubação que for, que ela não vai retornar. E o pior momento que a gente tem aí na questão de Phalaenopsis é quando a gente tenta recuperar aquelas plantas que estão definhando, que não vão para frente nunca. Aí são anos e anos esperando que a planta dê resultado e a planta não dá. Então você tem que evitar esse tipo de situação. Evitar que a sua planta definhe, evitar que você traga uma planta bonita para casa e depois você vai ter que batalhar aí para poder recuperar essa planta. Então, compre uma planta bonita. O processo do cultivo começa aí já na hora que a gente vai comprar. Compre uma planta robusta, bonita, com caule bom, né? Com o pé da planta já bonito, com uma boa florada, né? Com folhas bonitas, sem problema nenhum. Né? Eu sei que a gente compra plantas para recuperar também, e algumas vêm com problema. Mas até as plantas que você for comprar para recuperar, escolhe as mais bonitas. Não traz as que tá com uma folha cheia de doença, já desidratada, não. Porque você está trazendo só problema para sua casa. E aquela planta ali para se recuperar, vai 1 ano e meio, né? Algumas têm alguma força, né? Mas, ó, essa aqui eu comprei, ó, sem floração. Olha como que ela veio bonita. Olha a grossura do caule dela. Então já traz uma planta bonita para sua casa, tá? Até as plantas sem floração que eles vendem, são plantas bonitas também. Por quê? Porque logo você vai ver enraizamento, logo você vai ver aí uma floração, e isso enche a gente de felicidade. E não esquece, escolhe um substrato de acordo com o tempo que você tem para regar. Não tenho muito tempo, coloca num vaso com esfagno, mas certifique-se que você só vai molhar novamente quando aquele substrato estiver seco. E não espera muito ficar seco vários dias. Tenha certeza qual que é a hora que você vai regar. Entrega uma boa luminosidade, entrega uma boa umidade, entrega uma boa adubação, que você vai ter floração também aí, tá? Phalaenopsis precisa ser hidratada e plantas que emitem flores precisam de luminosidade para poder florescer, tá? Nem que seja a luminosidade filtrada, mas elas precisam, porque não tem como induzir floração sem ter luminosidade, tá bom? Já falei aí da rifa, né? É só me chamar no 35 992110913. Falei também aí das mudas, das plantas adultas, da adubação que eu vendo. Então é só me chamar aí nesse número que a gente responde tudo isso daí para vocês, tá bom? Beijo, deixa seu like. Assim que começar a assistir o vídeo, já curte, tá? Se não curtiu ainda, curte agora. Hypa, tem um negocinho aí no começo do YouTube que fala para hypar o vídeo. Hypa o vídeo aí, tá? Participa, vem participar aí do meu grupo de orquídeas também, tá? Me chama nesse mesmo número, 35 992110913, que eu te coloco no meu grupo de WhatsApp, tá? No grupo de vendas, e tá tudo bem legal, tá bom? Beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo, eu continuo por aqui. Tudo que vocês quiserem falar comigo também, se não entrar em contato pelo WhatsApp, pode deixar escrito aqui embaixo também, tá? Nos comentários, que eu tô sempre aqui para responder todo mundo, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo. Assiste o vídeo todo, tá bom? Brincadeiras à parte, espero que vocês tenham aí um ótimo dia e que Deus abençoe a todos vocês. Tchau, gente.